Opa, vamos revisar mais um pouco de ecologia comigo? Pessoal, o tema de hoje é sobre poluição. Mais especificamente, pessoal, nós vamos falar sobre destino dos resíduos sólidos urbanos, o destino do lixo. Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando o conteúdo de biologia e trabalhando com vocês com questões, ou com aulas teóricas, ou com shorts, ou com lives, conteúdo com mais qualidade possível, né? Aquele conteúdo que você vai aprender rapidamente a responder e utilizar nas questões, tá bom? Nós vamos falar um pouco para vocês a respeito do destino dos resíduos sólidos urbanos, o famoso lixo, tá? Quais são as melhores alternativas? Qual o melhor destino que a gente pode dar para o lixo produzido por uma cidade? O lixo, tá, gente, ele pode aparecer como resíduo sólido urbano, tá? Então, primeiro passo, né, gente? No passado, as cidades aqui no Brasil, elas eram autorizadas a utilizar lixões para destinar o lixo das residências, o lixo produzido pelas pessoas, tá? O lixão, pessoal, atualmente, ele não é mais permitido no nosso país. Embora eu acho que muita cidade ainda deve usar. Mas, de acordo com a lei, não é mais permitida a utilização de lixão nem a abertura de novos lixões. Como eu coloquei aí no slide para vocês, tá, gente? O lixão é uma área de disposição final para os resíduos sólidos urbanos, sem preparo anterior do solo. Então, o que é que fazia esse pessoal? Geralmente se escolhia um terreno um pouquinho distante da cidade, sem preparar muito o ambiente, começava a jogar o lixo da cidade. Às vezes, tá, gente, duas cidades vizinhas utilizavam o mesmo lixão, ou três até, tá? Isso acontece, por exemplo, cidade do interior, que não é muito grande. Usa um lixão só para duas, três cidades, entendeu? Qual o problema do lixão, pessoal? Primeiro, tem alguns problemas que a gente precisa citar aqui para vocês, né? O lixão, como ele não prepara o solo, não há uma impermeabilização do solo. O chorume, que é aquele líquido escuro contaminado, que é produzido pelo lixo, ele termina contaminando o lençol freático, tá? Contamina o solo, certo? Então esse é o primeiro problema. O lixão, ele produz um grande mau cheiro, e isso atrai diversos tipos de animais. O lixão, ele produz gases e não há um controle da produção desses gases. No lixão, pessoal, pode haver combustões espontâneas, né? Explosões, incêndios espontâneos podem acontecer no lixão. Há uma geração de metano ali também. O lixão, além de atrair animais, tá, pessoal? O lixão, ele também atrai pessoas que atuam como catadores, que muitas vezes vão buscar no lixo o sustento para suas casas. E muitas vezes vão fazer isso sem os equipamentos adequados, pondo em risco a própria vida e a vida dos seus familiares, tá? Então, gente, só para reforçar para vocês, o lixão não deve ser mais o destino para os resíduos sólidos produzidos por uma cidade, tá? Não é o local adequado para a gente utilizar para mandar o lixo produzido aí nas residências das pessoas, tá? Ele não tem cuidado com o solo, pode haver uma contaminação do lençol freático contaminando as águas próximas também, a produção de gases, a atração de animais, inclusive a atração de catadores que podem até mesmo pôr em risco a sua vida catando alguma coisa naquele lixão, tá bom? O lixo fica exposto sem nenhum procedimento que evite consequências ambientais e sociais negativas, tá vendo? Que frase interessante aí para a gente analisar, né? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês, ó, duas imagens para representar a ideia do lixão, ó. Nessa imagem da esquerda, há uma poluição do ar pela liberação de gases, há uma atração de animais, há uma poluição do solo pelo chorume, contaminação possível de lençóis freáticos. Existe uma lei no Brasil, tá, gente, que indica que o tempo de uso do lixão equivale ao tempo de recuperação do ambiente. E mesmo assim, esse ambiente muito provavelmente não vai ficar igual que era antes, tá? Mas se o lixão passou 50 anos em atividade, ele vai ter que passar aquela área
vai ter que passar 50 anos em recuperação, entendeu? Nessa imagem ao lado tá, gente, um lixão e várias pessoas, né, atuando como catadores aqui, tentando buscar algo para o seu sustento desse lixão, pondo em risco a própria vida, muitas vezes sem equipamentos adequados, né? Então, duas imagens aí representando o lixão. Nessa mesma aula, pessoal, a gente costuma falar um pouco para os alunos a respeito de aterro sanitário. E o aterro sanitário, gente, é o melhor local, o local mais adequado para a gente enviar o lixo produzido por uma cidade. Tá? É a disposição adequada para os resíduos sólidos urbanos. O terreno, gente, onde você vai fazer um aterro sanitário, o terreno ele vai ser estudado, inicialmente, geralmente se contratam equipes de pesquisa de universidade para eles mapearem as regiões e indicarem possíveis locais para a construção de aterros sanitários. Antes de mandar o lixo para o aterro, tá, gente? Esse aterro sanitário tem que ser construído. E ele passa por uma impermeabilização do solo, com mantas de PVC, mantas de argila, tá? Para impermeabilizar o solo. Bem resistentes para que não haja uma contaminação pelo chorume. O lençol freático vai ficar protegido, né? Por que ele é chamado de aterro sanitário, gente? Porque o lixo que é colocado ali, diariamente ele vai passar por uma cobertura. Ele vai ser recoberto com terra, tá? E isso vai ajudar a controlar os gases que vão ser produzidos. Geralmente tem canos saindo do solo, tá, gente? Para controlar a liberação de metano. Metano que é prejudicial à atmosfera, né? Então, esse metano ele pode ser queimado. Muitas vezes ele é queimado para gerar energia até para o próprio aterro sanitário, tá? Há um controle da liberação de gases, não há contaminação do solo, não se atrai muitos animais, tá, gente? É o melhor local para a disposição do lixo de uma cidade. Cuidado, tá, gente? Que aterro sanitário não é a mesma coisa que aterro controlado. No aterro controlado, muitas vezes não há impermeabilização do solo. O lixo é aterrado, mas não tem a eficiência como existe no aterro sanitário. Outra coisa interessante, ó, eu trouxe aqui para vocês uma imagem para a gente explicar para vocês como é que funciona basicamente esse aterro sanitário, né? Mas percebam aqui, ó, há uma selação com manta de argila do solo. São construídas valas, tá, gente? Com mantas de argila e PVC impermeabilizando o solo. Ou qualquer outro produto que tenha uma boa capacidade de impermeabilização, né? Vejam que o chorume, ele não contamina o solo, nem contamina o lençol freático. O lixo é colocado, tá, gente? Diariamente ele vai receber uma cobertura por terra. Por isso que ele é chamado de aterro. O chorume é escoado e é enviado para uma estação de tratamento de efluentes. É essa que está aparecendo aí na imagem, tá, pessoal? Como ETE. Estação de Tratamento de Efluentes. Também chamada Estação de Tratamento de Chorume. Nessa estação de tratamento de efluentes, o chorume vai ser tratado quimicamente, fisicamente e biologicamente. Primeiro, biologicamente, né? Micro-organismos vão fazer decomposição ali, vão atuar nesse componente. Depois, quimicamente, normalmente por último, fisicamente, até se transformar numa água potável, que pode ser devolvida ao ambiente sem problemas, sem grandes problemas para o ambiente, né? Há um controle da liberação do metano. Vejam aí, ó, o fogo a partir do metano, tá? E, pessoal, é interessante dizer para os alunos o seguinte, ó, é importante que só vá para o aterro sanitário que deve ir realmente para o aterro sanitário, tá? Se existisse uma logística, tá, pessoal? Óbvio que para isso não depende apenas do governo, depende também da população, depende de toda uma educação ambiental a ser desempenhada, a ser desenvolvida, mas se existisse uma educação ambiental para explicar à população que o lixo deve conter apenas aquilo que realmente deve ir para o aterro sanitário, né? Você pode aproveitar restos de comida, de folhas, de frutos, para fazer uma compostagem, né? Fazer um adubo a partir de restos de matéria orgânica. Pode reciclar, né? Reaproveitar, reutilizar plásticos, metais, vidro, papel. Então, se a gente retirasse tudo que fosse reciclável, se a gente retirasse tudo que fosse matéria orgânica que desse para fabricar adubo, o que ia sobrar ali no lixo da gente é normalmente uns 10% do que a gente realmente costuma colocar no lixo. Então, se for para o aterro sanitário apenas o que deve ir para o aterro sanitário, aí, de certa forma, a gente tem um aterro sanitário com uma durabilidade
bem maior, tá? Mas a gente vê que não é isso que acontece na maior parte das cidades, não é isso que acontece na maior parte das residências, né? Então, nessa aula de hoje, pessoal, a gente falou sobre o lixão e sobre o aterro sanitário. É importante lembrar também da gente que se o lixo for um lixo hospitalar, ele deve ter um destino diferente. O lixo hospitalar contaminado, que causa risco de contaminação para as pessoas, ele deve ser coletado por um grupo específico, né, e preparado de indivíduos. E é o único lixo que a gente normalmente recomenda a incineração. Tem que queimar, tá, gente? Para não causar assim, o risco de infecção da população e o risco de contaminação do ambiente também, né? De alguns organismos ligados aí ou presentes no ambiente. Tá joia? Então, pessoal, em outras aulas a gente fala um pouco para vocês mais a respeito de compostagem. Na aula de hoje a gente teve o objetivo principal de mostrar para vocês a diferença entre lixão e aterro sanitário. Gente, segue a minha dica, ó. É muito importante revisar os conteúdos de problemas ambientais para a prova do Enem e vestibulares tradicionais, tá? Isso entra no conteúdo de poluição. O lixo, que é o resíduo sólido urbano, é um problema ambiental. Por isso que a gente resolveu falar sobre isso para vocês nessa aula de hoje, tá bom? Gostou da aula de hoje, pessoal? Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. É muito importante que você dê um like aí, né? Que você coloque um comentário pra gente. É importante para o nosso canal, tá bom? Grande abraço, vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação. Até o próximo vídeo.